Oi gente, meu nome é Raquel, aqui do Terror Miau, e hoje eu vou contar um relato arrepiante. Bom, esse relato aqui, eu já aviso no começo que os nomes estão todos trocados dos membros da família, das pessoas envolvidas. Um relato de terror, mas eu acredito que o maior terror que tem nesse relato não é o espiritual, não é o sobrenatural, é a maldade humana. A nossa história hoje, o nosso relato, ele se passa nos anos 80, meado dos anos 80, comecinho dos anos 80. Começa com a história de uma moça chamada Ana, que foi obrigada a se casar com um homem chamado Cláudio, muito nova. Ela teve que se casar com ele muito novinha, porque o pai dela arranjou esse casamento para ela. Então ela se viu sem escolha, sem possibilidades e teve que se casar com o Cláudio, né? Então, a gente já percebe que esse casamento já começou errado, porque pra mim um casamento que começa com alguém sendo obrigado a casar já começa errado, né? E bom, o Cláudio, marido da Ana, ele não era um bom marido pra ela. A Ana trabalhava, todo o salário dela ia na mão do Cláudio, ele agredia muito ela e ainda era infiel. Várias vezes ouvindo esse relato eu pensava assim, nossa, por que a Ana casou com esse homem obrigada? Ah, por que a Ana não fazia nada e tudo? Mas assim, né, anos 80, se hoje em dia infelizmente tem muita mulher que passa por esse tipo de situação, imagina nos anos 80, né, cabeça é outra, cabeça, sociedade, os recursos, enfim, né, o Cláudio então pegava o dinheiro da Ana, do trabalho dela, ela trabalhava e botava todo o dinheiro na mão dele, agredia ela e traía ela. E o que acontece? O Cláudio, ele tinha uma amante, a Leonora, e a Leonora não gostava da Ana. Eu acredito que ela não gostava pela questão da rivalidade, né, dela querer o Cláudio pra ela, porque não tem outro motivo, ou a própria inveja. A Leonora não gostava da Ana e decidiu tentar dar um jeito na Ana. Ela queria tirar a Ana da jogada, entendeu? Ela falou, não gosto dessa mulher, ela tá me atrapalhando com os meus planos, vou me livrar dela. Sabe-se que a Leonora fez um trabalho pra Ana, mas a gente não sabe exatamente qual é o tipo de trabalho que foi feito. E talvez não seja bom nem fazer, né? Porque certas informações na mão de gente ruim faz estrago. Bom, o que acontece? Esse trabalho foi feito contra a Ana, mas não atingiu exatamente a Ana. Por quê? Porque o Cláudio e a Ana, eles tinham uma filha, uma única filha. Era uma menina que tinha aproximadamente 3 anos, Emília. E o trabalho que era pra pegar na Ana, pegou na Emília. Porque uma coisa que eu aprendi com um pouco que eu sei sobre espiritualidade, é que às vezes quando tem uma energia ruim, uma maldade, alguma coisa, não pega exatamente no alvo dessa energia, dessa maldade, porque essa pessoa é protegida. Então, pega nos arredores, né? Por exemplo, pega num cachorro, pega numa criança, pega numa pessoa mais doente, ou numa pessoa com menos proteção, não sei, menos proteção espiritual, né? Ou até na casa, por exemplo, eu não sou católica, mas eu gosto muito de ver histórias sobre padres e tudo. Falam muito que um dos sinais de uma possessão demoníaca é a obsessão na casa. O que é isso? Pô, comprei a fruta ontem, a fruta já tá podre, a casa tá com mosca, a casa tá com bicho, essas coisas são sinais de algum desequilíbrio espiritual. Claro, né, tem que observar as circunstâncias. Por exemplo, deixei uma carne fora da geladeira e estragou. Tá no calorão do caramba. Estranho seria se não tivesse estragado, né? A gente tem que ter um bom senso. Antes de pensar no espiritual, eu penso que a gente sempre tem que primeiro eliminar qualquer possibilidade disso ser uma coisa do mundo físico. Entende? Por exemplo, tô ouvindo vozes. Passa no psiquiatra primeiro, se não resolver no psiquiatra e, não sei, vai atrás de alguma ajuda de uma igreja, de um terreiro, alguma coisa. Mas enfim, o trabalho foi feito pra Ana, né? A Leonora queria o Cláudio, fez um trabalho pra Ana. Mas o trabalho não pegou na Ana, porque a Ana era muito protegida. Pegou em quem? Emília, a menininha de 3 anos de idade. O que eu sei é que uma semana antes da Emília vir a falecer, porque sim, isso levou ao óbito da criança, começaram a acontecer coisas estranhas, pequenos acidentes com a criança. E aí tem duas versões.
Tem uma pessoa que me contou que foram 2 episódios e outra pessoa me contou que foram 3. O que aconteceu? Uma semana antes da Emília vir a óbito, ela bateu o rosto na quina da mesa. A Ana olhou o rostinho da criança e onde ela bateu até fez um buraquinho no lugar do ferimento e quase pegou no olho. Foi mais ou menos essa região aqui da têmpora. Me informaram que isso aconteceu 2 vezes, dela bater o olho na mesa, mas tem gente que falou que foi uma. Mas esse é um dos episódios estranhos. Então a criança foi, bateu o rostinho dela na mesa e machucou. Ah, mas é criança, tá brincando, pode ter tropeçado. Sim, mas às vezes as coisas não são só meras coincidências. 2 dias depois desse episódio, que a Emília bateu o rostinho dela na mesa, a Emília tava sentada, encostada numa parede, debaixo de um quadro. Ela se levantou. Na hora que ela se levantou, ela não bateu no quadro nada, porque nem altura ela tinha, né? A criança tinha o quê? 3 anos? Eu acredito que é de 2 a 3 anos. Na hora que ela levantou, o quadro caiu em cima dela. O quadro de madeira simplesmente desprendeu e caiu em cima da Emília. Na semana seguinte a todos esses episódios, a Ana estava no orelhão, falando ao telefone, com a Emília do lado na calçada. A Emília usava vestidinho de criança, tudo. O que acontece? Tinha um caminhão estacionado. A roda desse caminhão enroscou no vestido da Emília. E aí, foi se mexendo, tentando sair do lugar. O motorista não viu e foi machucando a Emília, né? O corpo dela ficou enroscado e foi aquela coisa nada legal que aconteceu com a coitadinha, né? A Emília não veio a óbito ainda. Ela foi hospitalizada, mas eu acho que pouquíssimo tempo depois, acho que menos de uma semana depois, ela morreu. Porque o estado dela estava muito grave, né? A gente tá falando do corpinho de uma criança que sofreu esse acidente e, enfim, não tava legal. A pessoa que me contou esse relato falou que a menina respirava, muito ferida, não tava bacana, e ela veio a falecer por conta disso. Aí você pode falar, Raquel, mas cadê o espiritual aí? Pode ser tudo acidente, realmente, pode ser acidente, pode ser uma coincidência, né? Pode ser desatenção da Ana, tudo. Mas o que acontece? Tempos depois, a Ana foi pra uma igreja. Essas igrejas que tem revelação, né, da vida dos fiéis, das pessoas que estão lá. A Ana foi visitar uma igreja, ela não era membro dessa igreja, ninguém conhecia ela. Ninguém a conhecia. E se levantou uma senhora, e ela virou e falou assim, alguém aqui perdeu uma filha pequenininha. E começou a falar. E na hora a Ana levantou. E essa senhora, ela começou a descrever tudo o que aconteceu com a Emília. Desde os episódios de bater o rosto em casa até o acidente com o caminhão. O que essa senhora disse? Que esse trabalho foi feito para a Ana, mas pegou na Emília. E que a Ana devia se fortalecer muito com Deus, porque o que levou a Emília ainda estava rondando, querendo levar a Ana, porque o alvo era ela, né? Então aqui que entra espiritual, porque podia ter sido só um acidente. Mas pensa, São Paulo, gente, São Paulo é grande pra caramba, sempre foi. Tu tá em São Paulo, você vai numa igreja que você não conhece ninguém, e nem adianta olhar e falar assim, mas tem rede social. A gente tá falando dos anos 80, né? Tem que ser muito fofoqueiro pra saber as coisas assim. E uma senhora se levanta e revela o que aconteceu, e foi tudo atrás do outro. Eu acho muito difícil ser coincidência. A Ana passou a se pegar a Deus. Não que ela não fosse uma pessoa devota a Deus antes disso, mas ela se tornou mais devota. Eu não sei dizer se isso é um final feliz, mas a Ana se divorciou, ela constituiu família e ela vive muito bem até hoje, né? Hoje ela é uma senhora idosa. Agora o bicho pegou pro lado da Leonora. Por quê? A Leonora, depois que ela fez o que ela fez, ela desenvolveu uma condição de saúde que faz ela desmaiar. E ela tem apagões em qualquer lugar. E já aconteceu várias e várias vezes, segundo o que me informaram,
dela desmaiar diante de uma panela de óleo fervendo e levantar na carne viva. Ela não tinha essa condição e ela desenvolveu depois dos tempos que a Emília veio a falecer. Eu não sei quanto tempo depois, mas ela não tinha isso antes. E aparentemente ela sofre disso até hoje. Ela desenvolveu depois de adulta. E também sei que a Leonora um dia teve chance de encontrar com Ana. E o que ela fez? Abraçou. Ela abraçou a Ana e falava: Ana, me perdoa, Ana, me perdoa. E chorava. Um choro sentido que vem de dentro, sabe, da alma. Por quê? Provavelmente um arrependimento, né, pelo que foi feito. Nessas histórias, assim, a gente vê que as coisas não são de graça, né? Tudo que a gente faz, a gente paga. E às vezes você fala assim: nossa, mas essa pessoa é muito ruim e ela não pagou. Mas a gente não sabe. E eu acredito que se você não paga aqui em vida, você vai pagar do outro lado. A Leonora fez mal para uma pessoa de graça, né? Isso ocasionou na morte de uma criança. Mas se não fosse a criança, seria a Ana também. Então seria a morte de uma pessoa inocente. E depois a espiritualidade veio e cobrou. Isso se não continuar cobrando, né? Porque nada é de graça. Nada é de graça. Se pra gente ter a ajuda de Deus, de uma divindade, seja o que você acredita, você precisa levantar e ir atrás do seu, andar na linha para fazer as coisas certinho. Porque a gente vê, por exemplo, José, né, do Egito na Bíblia. José era um homem de Deus, né, e Deus o recompensou. Claro, não quer dizer assim: pô, eu tô sofrendo, Deus não me ajudou, não me recompensou, então Deus não me ama. Não, não é isso. Até porque o próprio Cristo diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas assim, quando a gente pede uma coisa boa, a gente tem que andar na linha. A gente tem que ser merecedor dessa coisa boa, né? Então, a gente ser merecedor é o preço. Você andar na linha é o preço. Então, imagina quando você pede coisa ruim. Quando você pede coisa ruim, tem o preço. O preço é sua paz, o seu sossego, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja pros outros. Tem que tomar cuidado com a nossa inveja, com as nossas emoções, porque cobra. Quem faz maldade usando espiritual, cara, fica com o nome no Serasa espiritual por um monte de tempo. Fica devendo com juros. Porque muitas vezes você mexeu no livre-arbítrio de alguém, mexeu nos caminhos de alguém, você mexeu no seu caminho e você ainda prejudicou uma pessoa. E esse tipo de trabalho ruim é feito com coisa ruim, né? Porque ninguém vai pedir coisa ruim pra gente boa. E ninguém pede coisa boa pra gente ruim. Sempre, se você tá pedindo coisa boa, que você acha boa pra alguém que é ruim, se prepara que tu vai levar um golpe, né? E na espiritualidade não é diferente. Uma pena que Emília sofreu por conta disso, né? Uma vidinha tão pura, tão nova, 3 aninhos, mas eu acredito que se ela estiver em algum lugar, ela tá bem, né? Depois de tantos anos, mais de 40 anos. E eu fico feliz que a Ana superou, assim, entre aspas, né? Porque eu acho que talvez nunca vai esquecer, né? Foi a morte de um ente querido, um ser que ela girou e botou no mundo, pela maldade dos outros. Mas eu fico feliz que a vida dela caminhou. Lamento pela Leonora, né? Que Deus tenha misericórdia da alma dela, porque esse tipo de coisa não se faz. Não se faz. E outra coisa, não fica fazendo trabalho pra pegar macho, não, gente. Vai fazer um trabalho pra ficar rica, não sei, pra ficar fitness, pra ter saúde mental, tomar um banho de rosa, não sei, uma coisa bacana, né? Fazer trabalho pra arregaçar com a vida dos outros? Ah, não. Mas é isso aí. Me conta, o que você achou desse relato? Você conhece alguém que já foi vítima de algum trabalho espiritual? E quando eu falo trabalho espiritual, gente, as pessoas pensam só em terreiro, tudo. Não, uma oração que você faz na maldade, não é Deus que escuta e não é Deus que responde, né? Isso é um trabalho espiritual também. Mas você conhece alguém que já foi vítima de pessoas que usam a espiritualidade pro mal? Ou qualquer outra situação sobrenatural ou bizarra, e você quiser me contar aqui nos comentários,
eu contaria essa história em um vídeo com toda a honra. Peço para você compartilhar, deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e até a próxima!